Novamente, né? Bom dia a todos, né? Então, a intenção hoje é assim, é a gente parar um pouquinho para refletir, para agradecer a Deus, agradecer, gratidão por tudo que Ele nos dá. Se nós temos hoje os recursos que temos, foi porque o Deus Criador do Universo permitiu. A gente é muito ingrato, a gente reclama de tudo, quer tudo para ontem. A gente precisa refletir um pouquinho mais sobre essas coisas. Tem gente agradecendo por migalhas. E a gente não para pensar nisso. No momento que dormimos em casa, tem um idiota do motorista, né, porque é assim que é considerado, trabalhando à noite, deixando sua família, carregando pelas estradas ruins desse país. E a gente não pensa que ele está arriscando a vida dele por nós. A gente não agradece. Então é preciso a gente refletir melhor. Eu venho essa semana, eu estava pensando muito nisso. Por isso eu falei, na hora da prece, da abertura, eu vou falar sobre isso. Eu acho que é importante a gente ter essa reflexão e agradecer a Deus por tudo. E por esse momento também, né? Porque o indigno está falando. Não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Às vezes a gente é abastecido de tantas coisas e não aproveita. Né? Então a gente pede perdão, agradece a Deus e tenta melhorar a conduta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que possamos ter agora mais conhecimentos, né? Pegar um negócio que eu esqueci aqui. Então, aproveitando a porta que foi aberta pela prece inicial, que sempre traz uma luz para as nossas reflexões para iniciar a palestra. Bom dia a todos. Meu nome é Toqueton. Fui convidado pela casa e é uma alegria, mais uma vez, estar aqui. É gratificante você ser lembrado para poder falar sobre o Evangelho de Jesus. Vocês não sabem o quanto. E eu queria participar com vocês. É interessante falar sobre a gente, mas que não há o acaso, mas em sincronicidade de, às vezes, de fatos. Estava eu na minha casa pesquisando para fazer um tema de uma palestra. E pesquisando, aí fui consultar o celular. Uma pessoa daqui da casa, a Lúcia, me convidou para fazer uma palestra. Meio que urgente, nesse que seria hoje. Eu estava pesquisando a palestra e aceitei o convite. E falei, puxa vida, só que eu vou passar o tema depois, porque eu estava fazendo a pesquisa. E aí, fazendo a pesquisa, eu busquei, eu estava lá trabalhando, e vejam como que é. A prece inicial veio de encontro, né? Às vezes, sobre valorização. Que a gente, às vezes, passa nas coisas na vida, nós não damos o devido valor das situações. Como o nosso amigo falou, nosso irmão falou, né? Que às vezes muitas pessoas estão trabalhando por nós e nós nem percebemos. Médicos, caminhoneiros, coletores, tudo para o nosso bem-estar. E às vezes nós nem damos por isso. E por nós mesmos. As coisas passam por nós e a vida é assim, nós damos uma toque de caixa, deixando ela passar.
E tem uma reflexão, aí eu lendo, que eu extraí o tema de hoje, que é a cura verdadeira. Aí veio o tema, mas eu extraí de uma reflexão filosófica. Você só descobre que nada é mais valioso que a sua saúde quando você visita um hospital. Percebe o real valor da sua liberdade quando você vai a uma prisão. Entende que bens materiais e o valor à sua vida quando você vai a um cemitério. Todos esses caminhos, essas lições, são para que nós valorizemos a vida. Mas aí nós pensamos, por quê? Aí disso tudo, em paralelo, é a cura verdadeira. Para que nós tenhamos dar mais situações e como Jesus traz para nós, o orar e vigiar é justamente isso. Para que se nós quisermos ter a nossa cura, nós devemos estar sempre vigilantes ao que nos acontece no nosso dia a dia, a tudo que se passa ao nosso redor. Bem sabemos que as situações da violência que ocorre no dia a dia, ao ligar logo no primeiro dia da manhã, você liga a televisão, nos jornais, você quer às vezes ver lá como está o trânsito, para você ir trabalhar, é só violência. É tráfico, é não sei o que invadiu não sei o que, é morte, é feminicídio, é tudo, só coisa desagradável, estraga o dia. Mas, veja bem, também colocar um véu na realidade, temos que analisar essa questão com muito apuro. Nós estamos vivendo nesse mundo, nós fazemos parte dele, somos parte integrantes, estamos no mesmo barco. O grande timoneiro, que é Jesus, está conosco. Cada um de nós tem a sua missão. E tudo isso que ocorre, nós temos algo a ser feito diante dessas questões. Então, a cura verdadeira parte desse princípio, de nós fazermos a nossa parte, em tudo. E aí eu extraí de Lucas capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Está aí. Quando nós queremos nos curar, é quando nós buscamos e pedimos a cura. Quando é? Quando nós fazemos as nossas orações. Porque diante da dor, é quando nós pedimos o alívio do corpo. Geralmente, quando nós oramos, é aquele sentimento, aquela dor que nos invade. Uma gripe, uma dor, um machucado, sei lá, uma coisa que... Mas as enfermidades também falam a alma. E nos convida a nos olharmos ao nosso interior, que é o principal, que às vezes nós não queremos fazer essa incursão, ou essa viagem interior. Nós queremos orar e sermos atendidos. Não é apenas afastar os sintomas. O que nós queremos, né? Afastar as dores. Pedimos a Deus, me ajuda. Ele vai nos atender. Certamente que vai, porque Deus não vira as costas para nós. Mas nós temos as nossas obrigações para com isso. Os nossos deveres. Nós temos todas essas questões a serem envolvidas nisso daí. Até que ponto nós queremos chegar na nossa transformação, porque tudo é uma questão de transformação. Essa é uma pergunta que se faz. Causa e efeito. Nós queremos, na oração nós pedimos. Tá, pedir e obtereis. Nesse obter, até que ponto você quer mudar? O que você pretende mudar? Sair da sua zona de conforto. Ninguém quer.
Só que é o bem bom, continuar vivendo a vida de abastança, de opulência. Hora que acontecem as coisas, situações difíceis, daquela vida desregrada, aí perde-se, ninguém quer voltar. Jesus falou para o moço rico: abandone todos os seus bens e me siga. Ele quis? Não. Se bem que isso carece de uma outra palestra, porque tem uma explicação muito mais profunda. Não é só bens materiais aí, tá? Um dia nós vamos fazer uma palestra sobre isso, tá? Mas é aí uma reflexão cabe sobre isso. Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de certas situações do dia de hoje? Queremos, mas se aí a coragem para irmos adiante, de mudar e transformar a nossa vida. Porque essa verdadeira cura que nós estamos almejando por nós, da nossa alma, de tudo que nos acontece, ela começa por dentro. E nós temos as duas dimensões, temos que analisar aí. Curar o corpo e curar o espírito. Esse corpo e o espírito. Corpo. O espiritismo fala muito sobre isso. O corpo é esse instrumento maravilhoso, essa máquina maravilhosa, que funciona perfeitamente, que é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu. Que é onde nós encarnamos nele, e nele temos a oportunidade de trabalhar a nossa evolução, a nossa transformação, e nele buscar o progresso. E é aí que entra a diferenciação, porque é um instrumento temporário, é uma fase nossa. É uma fase. E devemos valorizar e respeitá-lo. Então vocês vejam que é tudo um processo que vem de mudança, de transformação, de entendimento daquilo que somos, do que é que nós recebemos, do que podemos doar. E o espírito, que somos espíritos imortais, podemos ir e fazer e trabalhar em nós. E galgar, através desse corpo, a nossa evolução aqui na Terra. Orai, vigiai, orai, vigiai, orai. É sempre esse conselho, esse convite que Jesus nos dá. Nós estamos aqui nesse domingo para levarmos essa reflexão para nós, da cura verdadeira. É sentar-se, analisar, pesquisar, buscar e olhar para o seu interior e analisar de onde vêm as nossas enfermidades. Quais são as raízes dos nossos males que nos afligem? Mas a gente já fala males, as raízes das nossas enfermidades, já pensa no corpo, né? A gripe, quais dores físicas? Né? As causas físicas, são três, né? Vamos enumerar as três. Causas físicas, morais e espirituais. As causas físicas é o funcionamento natural do corpo e as suas fragilidades, que é cuidado pela medicina tradicional. E como nós sabemos, o Espiritismo orienta que nós não devemos deixar de seguir as orientações médicas, porque a medicina está num estado avançado e realmente sabe-se que o corpo necessita de certa atenção para tal cometimento. Mas para nós aqui, hoje, nesse dia, da onde surge mais essas enfermidades, são as causas morais. As nossas mágoas, as nossas culpas, o orgulho, as paixões não trabalhadas, o egoísmo. Por que falamos isso? Fala-se isso na maioria das palestras espíritas, sempre toca nesses pontos. Jesus combateu isso veemente.
porque é uma realidade. É um mal, é a chaga da humanidade, é tudo isso. Porque se você deixa a mágoa, você tem uma desavença com uma pessoa, você deixa aquilo enraizado em seu coração, aquilo vai se transformando numa proporção que aquilo pode tomar um vulto maior. E o que deve ser feito? Não é só o perdão, deve ser conversado. Jesus fala isso. Você não precisa caminhar com a pessoa, mas perdoar de coração. E pronto, você se descolar daquela pessoa, daquele imbróglio. Você tira aquilo de você. A outra pessoa pensa daquela forma, problema dele. Você tem que fazer você. Não o que o terceiro está fazendo. Você tem que preocupar, às vezes, com você, com o seu íntimo. Isso não é egoísmo. A gente tem que entender o que é individuação e o que é individualismo. É muito importante isso. Individuação é você crescer, você cuidar de si, você saber que aquilo que você precisa fazer é para você e não fazer, eu sou melhor que os outros. Isso aí já é egoísmo. Mas você buscar se melhorar para tratar da sociedade, você ser um exemplo para a sociedade, isso é individuação. Superar vício, superar o orgulho, tudo isso você vai ser um exemplo para alguém. Você pode ter certeza. Você, uma pessoa que abandonou o vício, as pessoas vão certamente falar. Vão. Poxa, ele conseguiu. Se ele conseguiu, eu também consigo. É um exemplo de vida. As culpas, se você ficar se culpando porque você no dia de amanhã você tropeçou e caiu, é natural. Às vezes nós ficamos anos, ou talvez até encarnações, para superar uma situação. Por isso que Deus nos deu as reencarnações, meus irmãos. Essas reencarnações são justamente para que nós possamos novamente nos congratular uns com os outros e acertarmos as nossas diferenças que aconteceu lá no passado. Por isso se chama de provas, expiações, resgates, que vão acontecer no dia a dia. Aí nós sabemos aí agora, tivemos a oportunidade de ter algumas causas dessas enfermidades. Mas nós precisamos encontrar um caminho e dar uma sugestão dos caminhos para que nós possamos trabalhar, né, com otimismo nessas curas, né? A cura em si. E não é um trabalho de daqui para amanhã, não é assim. Mas é perseverando, querendo. Quando você já fala que quer, é o primeiro passo. Você já esboçou um projeto. Aí os passos vão ser outros. Então a verdadeira cura começa pela tão falada reforma íntima. Porque curar-se é a transformação que nós já citamos. Você querer almejar a sua transformação. Porque é um trabalho bem dia a dia, pensamento a pensamento, porque não é fácil você vigiar o seu pensamento. Você mudar uma forma de ser daquilo que você pensa, de uma forma. Será que ter aquela consciência de fazer um tribunal da sua consciência e dizer, eu até hoje eu agi dessa forma e eu acredito que eu estava equivocado. Você fazer esse tipo de análise é complicado, mas é assim que a gente tem que agir. É esse momento interior que a gente pode alterar o curso da nossa jornada. Nós não evoluímos, nós não atrasamos a nossa evolução, mas podemos estar estacionados, fazendo uma pausa, mas depois continuar o caminho. Podemos tentar desviar, mas o caminho é aquele, é a luz.
Porque rever esses pensamentos é isso, de sentimentos, e com toda certeza, meus irmãos, os sentimentos vão ser pautados pela luz do bem, pelas leis que Jesus nos trouxe, a lei divina, as leis naturais. O que não é uma coisa... Porque não é fácil a gente sair daqui, como o nosso irmão falou logo na prece inicial. Ao sair daqui, nós vamos enfrentar o mundo. Nós estamos aqui, o pensamento é maravilhoso. O plano espiritual está nos apoiando, nós estamos compartilhando luz, paz, harmonia. Mas ao sairmos, nós vamos nos encontrar com todo tipo de irmãos. E o nosso pensamento vai viajar. Mas é aí que entra a luz do bem. Saber, na hora que passar por certas situações, ter o autocontrole disso que está se passando. Não existe aquilo, falei sem pensar. Isso nunca existe. Não existe isso. Quem fala isso aí está mentindo. Você pensou sim ou você é assim. Eu falei sem pensar. Não existe isso. Você plasmou e falou. Você é assim. Você queria falar isso. De uma forma ou de outra. Então, conhecer-se a si mesmo e a verdade vos libertará. Isso é uma frase famosa. Com muita honestidade, vai te libertar os caminhos. E aí vem uma situação, que é aquilo que eu falei, quando você conhece tudo isso. Você vai trocar essa realidade pessoal sua pelo seu perdão. As culpas que você vai falar, poxa, agora eu me sinto culpado. Não, você está enfrentando a sua realidade, mas você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar. Porque se você se perdoa, você consegue perdoar o seu próximo. Se você se ama, você vai conseguir amar o próximo. Você não pode falar que ama o próximo se você não se ama. Se você não faz as coisas para você, se você não conhece o perdão, você não pode falar que vai perdoar o outro. Você tem que sentir isso em você. Sentir o amor dentro de você. Saber, era isso que Jesus fazia. Por isso que ele curava. Não era uma coisa similar, não existia isso. Aqui ele sabia que a fé, ele usava da fé da pessoa. E o amor dele batia com a fé da pessoa e curava. Era isso. Então vamos cultivar esses bons pensamentos, esses momentos, e buscar em Jesus essa alma caridosa, esse mestre, o lenitivo para os nossos momentos de aflições. É difícil, às vezes, nós estarmos num momento difícil das nossas vidas. A gente, às vezes, fica só com o pensamento naquilo. É complicado. Mas a gente deve buscar a serenidade e refletir e buscar em Jesus uma luz. Porque pode ter certeza que nesse momento essa resposta a essa nossa dor, ela vai vir de uma forma ou de outra. Ela não vem escrita. É isso que você vai fazer, não. Ou alguém vai falar alguma coisa para você, ou você vai ver alguma coisa, uma mensagem na televisão, ou uma coisa. Mas você tem que estar com os olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ela vem ao seu encontro. Então, por isso que a gente tem que estar sempre, esse vigiar e orar, não é só vigiar os seus passos, é através do que você lê, o seu evangelho, aquilo que está ali escrito, como você vivencia aquilo. Lê, todo mundo lê. Nós vivenciamos. Pode ser tem gente aí que é catedrático aí, são os advogados, desculpa, alguns religiosos, são catedráticos, mas só da boca para fora, como eram os fariseus, da boca para fora.
De coração, nada. Andavam bem vestidos, tudo, mas as palavras, nada. Não ajudava ninguém, não estendia a mão para ninguém. Está fazendo uma comparação. Essa é a proposta de Jesus. Orar e vigiar é isso. Você fazer as suas reflexões e colocá-las em práticas. Com você e para com quem você compartilha o dia a dia. Com a humanidade. Nós somos seres universais. Como nós começamos a palestra, nós estamos no mesmo barco. Tudo isso que está acontecendo, nós estamos juntos. Quer queira ou quer não. Não adianta, não, isso não é comigo. Não é com você, sim. Está chamando você para tomar uma atitude contra isso. E você tem que tomar. Você tem que saber como tomar essa atitude. Pensa bem. Não é ficar alheio às coisas. Trancar-se dentro de casa não vai resolver. Ela vai vir bater na tua porta. É assim a situação. Jesus foi. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Não porque ele previu isso, não, porque ele enfrentou o sistema. E ele sabia que o sistema não era brincadeira. Que o sistema, naquela época, ia fazer o que fez com ele. E iria assassiná-lo. Ele sabia disso. No entanto, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Com coragem, com perseverança, porque era a missão dele. E nós temos a nossa. Carrega a tua cruz. Então, pensemos nisso. Se nós queremos nos curar, a cura verdadeira. Não tenhamos medo. Nós temos que ser otimistas diante da situação. Mas tenhamos, né, os nossos recursos, os nossos amparos. A prece, ao estarmos aqui, no dia de hoje, olha que maravilha. Estamos juntos, conversando, com o auxílio dos nossos mentores, de cada um de nós, da casa de Jesus. Depois vamos tomar o passe que vai sedimentar tudo isso que nós estamos falando, vai nos dar forças para sairmos daqui, levarmos tudo isso que estamos aqui, essa nossa energia positiva, termos com os nossos familiares no almoço de domingo, ou com quem nós vamos nos encontrar, sairmos aqui melhores e levar essa reflexão, essa prece, esse passe, que tanto nos traz conforto. Então nem tudo é só malvado, só dificuldades. Existem situações otimistas. Nós temos que ser otimistas. É complicado falar, não, mas tudo tem que rir. Não é tudo tem que rir, mas você tem que ser otimista. De que forma? Vai ficar sempre negativado? Quando você fala com o universo, você clama ao universo, você tem que clamar coisas positivas, porque ele vai te responder com coisas positivas. Se você fica só reclamando, pode ver que você só vai trazer coisas negativas para você, só vai trazer aquilo que você está pedindo. Pode prestar atenção. Eu não vou ficar enumerando aqui algumas coisas, porque não compete, né? Mas acho que vocês entenderam o que eu falei, algumas coisas, que a gente podia, porque senão fica enumerando pessoas e não pode fazer isso. É um geral. Você, quando reclama, você traz aquilo que você está desejando, mesmo negativo como positivo. Tudo é uma questão do que você quer. E o nosso remédio, né, nós falamos, que aí já passa disso. A caridade e o perdão, para sedimentar. Porque fora da caridade, como Paulo falou, não há salvação. E o perdão é libertar-se dos ressentimentos. Amar e servir cura. E perdoar alivia a alma. Já falei dessas questões, mas a caridade é uma coisa transcendente, né? Começa-se pela caridade material.
Mas a caridade moral, aquela que você deseja a alguém, é ali que a gente vê que São Francisco de Assis estava prenhe de razão. É dando que se recebe. Esse recebe é a felicidade que você sente quando você vê a atitude que você tomou perante alguém, você levantou um coração ferido, abraçou uma pessoa triste, fez alguém sorrir, aquilo vai te deixar numa linha de alegria, de alegria sim, de uma forma mais jubiloso, mas no caminho de continuar a servir. É assim que nós devemos pensar sobre isso, sobre o que é a caridade. E a cura é um caminho, não é só o instante. É nós reconhecermos, querermos, perseverarmos. São esses 3 caminhos para a nossa continuidade. Reconhecer o que precisamos mudar, desejar sinceramente a nossa transformação e recomeçar quantas vezes for necessário. E para nós encerrarmos o nosso bate-papo, essa nossa transmissão, esse nosso de domingo ensolarado, pode falar que está inverno, mas está gostoso, né? Um dominical gostoso. A verdadeira cura em 4 passos. Sintetizando o que foi falado. Cuidar do corpo sem esquecer do espírito. Transformar-se pela reforma íntima. Nutrir-se do evangelho, da prece e da caridade. Confiar no tempo de Deus e perseverar. Curar-se é reencontrar a paz que já habita em nós. Que a luz cure o que em nós ainda dói. Fico aqui, meu abraço fraterno a todos vocês. A minha gratidão pelo convite, por vê-los novamente. Esperemos estar aqui novamente. Um bom domingo a todos, um bom almoço, um abraço fraterno. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A todos! Eu vou tomar uma aguinha, dá licença. Então vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecer a Deus por mais um dia a porta dessa casa estar aberta. Hoje eu gostaria de pedir a Deus também que as energias dessa casa, que o nosso amor, que os nossos sentimentos cheguem até o nosso irmão Fábio Francisco, que voltou para a pátria espiritual essa semana. Ele falou uma vez que seria maravilhoso desencarnar trabalhando na obra de Jesus. E Deus, com seu amor, permitiu que assim ele o fizesse. E eu, particularmente, acredito que ele já esteja trabalhando lá, porque ele era uma pessoa muito espiritualizada, estava no caminho de Jesus. Então eu peço a Deus que ele receba a energia dessa casa, que é maravilhosa, que os seus parentes recebam também, que eles possam ser confortados. E nós temos a certeza que logo, logo a gente se encontra do outro lado. E pedir também por todos os trabalhadores dessa casa, que eles consigam ficar firmes e continuar trabalhando no caminho do bem. Graças a Deus. Graças a Deus.